Meu povo, sétimo ano, beleza? Tranquilo? Prometo, hein, que essa aula vai ser rápida. Não vai ser, não vou empolgar não, tá? Vou falar realmente o que importa para não ter reclamação do tempo, tá? Apesar que você olhar o nome da matéria, China, né? China, a gente poderia ficar falando aqui um ano só de China, né? Essa civilização milenar, essa civilização que hoje é uma das maiores potências do mundo, essa civilização que está de novo sendo comentada, né? Porque a gente parou por causa de um vírus, não é? Que veio lá, né? Então é assunto para mais de metro, né? É assunto para mais de metro, né? Mas aqui a gente vai saber o que é preciso para você aí, para a gente completar a nossa apostila, para a gente completar o nosso currículo, tá? Então eu tô na paz, ó, tô na paz, tô calmo, tá? E vamos falar aí o que é importante. Mas, mesmo essa aula sendo menor, eu vou falar coisas, óbvio, que não tem na sua apostila, né? Vou falar coisas que não tem na sua apostila. Então, eu vou falar um período da China, a China na antiguidade, tá? Na antiguidade e o contato com o português, ok? Eu separei aí pontos, assuntos que eu achei que fosse um pouco mais interessante, tá? Apesar que eu estava lendo sobre a China, vou ter que confessar, né, que a minha faculdade foi fraca nesses pontos, né? Porque são temas que né, estão vindo, apesar que você tem na China uma historiografia fantástica, né? Lembra que eu falei dos indianos que eles não eram preocupados com a história? O chinês não, o chinês é preocupado com a história. E você tem uma documentação da China enorme, né? Eu estudando assim, você começa a ficar fascinado, né? Como esses povos, né? Até mais antigos, né? Do que a gente estuda na escola. Mas enfim, esse não é o ponto. Vamos começar. Então, olha lá. Primeiro, você situar no espaço aí, que a gente está falando da China, e por que a gente está estudando esses povos? Porque eram os povos aonde os portugueses queriam chegar, né? E é os povos que eles chamam lá de Oriente, de Extremo Oriente, de Índias, né? E eles falam desse jeito generalizado, porém você sabe que aí houve civilizações, né? Então aí só para a gente se localizar, a China, que com certeza você sabia, que você tem um ótimo professor de geografia, que saudade inclusive. Aí você tem dois rios importantíssimos na China, o Rio Amarelo e o Rio Azul, né? O Yangtze, Rio Azul. Ah, e aqui eu vou falar alguns nomes em chinês, viu? Eu não sei falar chinês. Se alguém fala chinês aí e vê que eu falei errado, pode comentar. Fala, professor, não é assim? Não, é assim, tá? Realmente eu não sei. Então eu vou falar do jeito que lê, tá? Então, o Rio Amarelo e o Rio Yangtze, Rio Azul, né? Então, os primeiros povos aí pré-históricos se desenvolveram em torno desses rios. Olha, lembrando a importância dos rios, né? E ali eu fiz um círculo preto ali, tá vendo? Ó, no Rio Amarelo, que é a civilização chinesa, a origem ali que a gente vai estudar. As primeiras dinastias, os primeiros reinos, tá? É aí que a gente vai estudar, só para você se situar. E essas dinastias que eu vou explicar aqui, na China é engraçado, né? Tem essa coisa de civilizado e bárbaro também, né? Mas o conceito é um pouco diferente. Para eles, tá? O cara que é nômade é bárbaro. O cara que é sedentário é civilizado. É uma curiosidade aí para vocês, né? Então eles vão sempre tentar ali se manter naquilo, né? Nessa civilização chinesa, nessas dinastias, sempre tentando não misturar aí com os bárbaros, com os povos nômades, né? Que aí os povos da Mongólia, os hunos, por exemplo, né? Então vamos, Marquinhos, hoje tem que ser rápido. Então você tem toda uma história escrita da China. Você tem todos os historiadores chineses, cronológicos, falando dos personagens, falando dos governantes, falando das sociedades, falando da família, falando das tradições, tudo. Tudo, né? Muito desses sobreviveram até hoje, os escritos até hoje, né? Apesar que você teve períodos na China que houve queima de livros, uma coisa terrível, você teve perseguições ideológicas, né? Mas você tem registros até hoje
hoje, né? Algumas dinastias, lembrar que aqui a China a gente fala muito de dinastia. Dinastia são períodos de reinados de reis de uma mesma família, isso é dinastia, né? Alguns até registravam as histórias chinesas em cascos de tartaruga, curiosidade para você também, em ossos, né? Que era para durar mais que no livro. Olha que interessante. Você tem dois grandes historiadores, filósofos chineses, tá? Que é o Confúcio, né? E o Sima Qian, ou Sima Qian, não sei, né? Mas, mas esse aqui, o Sima, é considerado o pai da história chinesa, tá? Então, aí só de cara para você ver que a China, ela escreveu sua própria história, né? Ela escreveu sua própria história. Diferente de alguns, né, que ou escreveu sua própria história, a gente não conhece, ou não escreveu a sua própria história, porque na época não tinha escrita. Aqui não. A China escreveu a sua própria história. E dois personagens importantes dessas dinastias, desses reinos chineses, tá aí, né? Eu ainda falo assim, o Confúcio ainda a gente escuta até um pouco mais, né? Que ele desenvolveu toda uma doutrina, uma forma de pensar, uma filosofia que virou uma religião, não sei, né? Aquela coisa que eu falei ontem, né? Seria alguém legal, alguém dentro disso explicar pra gente, né? Porque o Oriente tem dessa, né? Você tem essas filosofias de vida que viram doutrinas, né? Que o Confúcio, o pensamento do Confúcio foi adotado como religião em algumas dinastias, tá bom? Então aí, curiosidade pra gente. Olha aí, pra gente situar, olha a história cronológica dos caras. Vou pedir para você decorar tudo isso aí, ó. Mentira, eu vou não. Ó, é só pra gente ter uma curiosidade. Desde o ano 2200 antes de Cristo até hoje. Olha lá. Olha o tanto de dinastias que tiveram a China. Olha lá, ó, dinastia Xia, Shang, Zhou, né? Os períodos de primaveras e outonos, os estados, a dinastia Qin, Han, Qin, Han, né? Olha lá, os períodos das dinastias do sul e do norte, dinastia Sui, Tang, né? Dinastia Song, Yang, a mais famosa, né? Dinastia Ming. Por que a dinastia Ming é a mais famosa? É porque foi o contato aí com as grandes navegações, tá? A República da China, a República Popular da China, e hoje, olha o tanto, né? É história para mais de metro. Se vocês ficam estudando 4 anos a história do ponto de vista europeu, que inclui a América, que inclui a África, a gente podia ficar 4 anos estudando só a chinesa, né? Então, a China foi muito bem desenvolvida, foi muito bem escrita por eles próprios, tá? Fica aí o registro. Aí as três primeiras importantes dinastias, né? Então são esses grupos que vão se organizando em torno do Rio Amarelo, né? A dinastia Xia, né? Que você tem muito pouca evidência dessa dinastia, né? Ou os escritos se perderam, né? Mas você tem tudo o que a gente sabe em sociedade, alianças, conflitos, né? Mas é aí que começa o que a gente entende hoje pelo povo chinês. Depois você vai ter a dinastia Shang, né? Que aí você vai ter um exército poderoso. Essas dinastias já têm, desde o Neolítico, o uso do bronze, do ferro, ou seja, a metalurgia. Você já vai ter o desenvolvimento da escrita, né? Na dinastia Shang, você vai ter sacrifícios de animais e sacrifícios humanos, tá? Você tem aí túmulos, por exemplo, descobertos da dinastia Shang, né? Depois, se você estiver curioso, volta o vídeo e vê o ano lá, né? Mas a gente está falando aqui na antiguidade, né? A dinastia Shang, sacrifícios humanos que o nobre, né? O cara mais importante morria, pedia para degolar os seus funcionários ou soldados para ser enterrados juntos, né? E depois você tem, então, radical, né? E você tem a dinastia Zhou, né? Que a gente chama de... É uma dinastia que é tipo um feudalismo lá na China. Por que feudalismo? Você tem a distribuição de títulos de nobreza, você tem a distribuição de terras, né? Ela é militarista, mais ou menos aí igual o feudalismo. Eu coloquei entre aspas, né? Para não ser um termo anacrônico e tal, mas só para você entender um pouco como é que se desenvolve isso. Então, se você dá título para nobre, o nobre se acha
muito importante, vai ganhando muito poder com isso, né? Então você vai ter na dinastia Zhou muitas brigas internas que vai fazer com que essa dinastia caia e aí comece outras dinastias que a gente vai chamar da China Imperial, né? Aqui, essa dinastia Zhou dizem que foi um pouco mais progressista, não era tão conservadora. Você parou com sacrifícios humanos, por exemplo, em vez de pessoas mortas nos túmulos, você colocava uma estátua ou máscaras para representar aquilo. Eu estou falando isso para a gente ver um túmulo muito famoso, tá? Você vai entender. Ali é uma peça de ferro da dinastia Xia. É uma característica bem legal dessas dinastias é que as peças eram com 3 pés, né? Eram 3 pés, tá? Aqui, por exemplo, você vai ver da dinastia Shang, lá, vaso Shang em forma de pássaro. Então você vai ter cerâmica é com barro, né? Você vai ter esses utensílios de ferro ou bronze, né? Aí são naturalistas, tentam imitar animais, você vai ter formas geométricas, né? Isso aí é um bule para servir bebida quente, tá? Em forma de um pássaro. Ali também, ó, é uma taça aos 3 pés, né? Então vai uma aprendendo com a outra também, né? Aqui aqui, ó, ele tá junto ali, precisa juntar ali. O refinamento tecnológico e a perícia alcançadas pelo Zou no domínio dos metais são representados por esse vaso. Olha o vaso aí, né? Olha os detalhes, né? E ali são as máscaras que eu falei que substituíam os sacrifícios, tá? Também todos de metal ou bronze. Então, a metalurgia estava presente nessas sociedades, tá? Aí começa a se desenvolver 2 formas de pensar, tem outras, tá? Mas a China, 2 formas de pensar, 2 formas de religião diferentes. Você vai ter o Lao Tse, esse pensador, ele vai criar aí o taoísmo ou daoísmo, né? Ele vai falar que o Dao, a gente tem que encontrar o Tao, né? Vou falar Tao aí para a gente lembrar do taoísmo, né? Você tem que encontrar o Tao. O Tao é um caminho, é o equilíbrio a ser seguido, né? Então, para a gente atingir o mais alto grau na natureza. E para a gente atingir isso, para a gente atingir esse equilíbrio, você tem que abandonar a vida material, você tem que se distanciar do poder político, de política. Isso não te leva a nada, né? Então você tem que atingir um equilíbrio, você não pode tentar querer tudo, né? É muito relacionado à natureza, é daí que sai o yin e yang, né? Esse símbolo aí do equilíbrio, é o símbolo do equilíbrio, o yin e yang, são as forças opostas, não é? Que você vai ter que equilibrar. A noite, eu dei o exemplo aí, ó, noite, dia, feminino, masculino. Esses traços aqui, esses tracinhos, né? É que eu esqueci agora. Mas esses tracinhos têm todo um significado, é tudo elemento da natureza. É tudo elemento da natureza, tipo montanha, trovão, fogo, água, vento, céu, terra. Então, por exemplo, se não me engano, o de cima aqui é céu, então o de baixo é terra, né? É um que opõe o outro, mas eles se complementam. Olha que legal, né? E o caminho e o equilíbrio desses complementos a gente deveria encontrar. Taoísmo, olha que bacana, né? Vai desenvolver o confucionismo. O de Confúcio, olha aí, o de Confúcio. Esse aqui vai ser muito famoso, a valorização do passado, do seu antepassado. A história é muito importante, né? Ele vai falar assim: a gente só se torna mestre, a gente só se torna um mestre quando a gente entende e reconhece o passado e nele descobre o novo. Olha só, você é um mestre se você percebe aqui agora o que está ocorrendo de novo, né, o que está ocorrendo de novidade, se você compreendeu o seu passado, né? Então é a valorização da educação, do conhecimento, do respeito às pessoas mais velhas, tá? Mas diferente do taoísmo que pedia para você se afastar da vida política, aqui não.
Aqui eles falavam que você tinha, o Confúcio falava que você tinha que participar sim. Porque se você usar esses valores aí, a humanidade, justiça, o conhecimento, você ser um cara íntegro, se você usar esses valores, você tem esses valores, você tem que participar da política, você tem que se aproximar da vida política. Porque se você tem esses valores, você tem que entrar na política para você mudar. Para você mudar. Para você, ou só com você, gente, é incrível. Para mudar. Perdão, tava empolgado aqui. Falei, é só com vocês, é incrível. Gente, não acontece nenhuma. Mas vamos lá. Mas entendeu? Olha a diferença do taoísmo para o confucionismo. Um pede para você se afastar da vida política, né? Que a vida política é uma vida de. Aqui não, porque se você é íntegro, se você reconhece o seu passado, se você entende o seu passado, você preza pela justiça, você deve entrar na vida política para mudar as coisas. Olha a diferença aí, né? Vamos rápido, passa para frente, Marcos, vamos lá. Aí então, depois dessa distribuição dos nobres aí, né, esses nobres vão ter muito poder, vai ter muita disputa nessa dinastia Zhou, você vai ter um cara que vai se destacar e vai unificar tudo isso de novo, né? Ele se autodeclama imperador, né? É o Qin Shi Huangdi, Qin Shi Huangdi, né? Ele vai se autoproclamar imperador, né? E aí vai começar a China imperial, a dinastia Qin, que você vai ter, por um lado, muito positivo. Você vai ter construção de estradas, você vai ter unificação de pesos e medidas, você vai ter unificação da moeda, você vai ter leis únicas, né? Você vai ter o esquema da escrita, né? Como deve ser a escrita. Porém, você vai ter um lado negativo também, né? Ele vai perseguir ideologicamente muita gente, vai matar muita gente, vai queimar livro, né? Quem é contra ele, ou quem não concorda com algumas coisas do governo dele, ele vai perseguir um monte de assassinato, né? Enfim, né? Mas duas coisas para a gente, para o patrimônio histórico, muito importantes da época, né? Que é o que todo mundo conhece, né? É a muralha da China, né? Ele manda construir aquela muralha gigantesca, começa nele, né? A muralha da China demorou, se não me engano, quase 2000 anos para ser construída. Então ele não vai ver a China pronta, né? Mas ele começa a construir a muralha da China contra os povos bárbaros do norte. Os povos bárbaros do norte. Quem eram os povos bárbaros? Os hunos, né? E demora aí quase 2000 anos, né? Ela é gigantesca, tem 20 mil quilômetros de extensão, porque o que ele fez? Ele foi juntando muralha com muralha. Onde tinha muralha no território, ele mandava juntar e complementar. E um mito. Falam que dá para ver a muralha da China do espaço. Não, isso é mito, tá? Que ela é muito grande. Tem lugar nela que ela não passa de 4 metros, de 5 metros. Tá? Então o que ele fez? Ele mandou juntar esses metais, tinha todo um sistema de torres, de iluminação, de fogo, né? Quando o inimigo se aproximava, uma acendia um fogo ali, a outra torre seguia acendendo, enfim. Toda uma estrutura para proteção dos povos do norte, né? Dos povos, dos bárbaros, os nômades, que eram nômades, né? E um outro depois foi descoberto, muito recentemente, foi descoberto no século XX, o túmulo desse maluco aí, ó, que é já viram esse túmulo? Lembra lá que eu falei que eles pararam de sacrificar humanos e começaram a colocar esculturas? Descobriram o túmulo dele, né? O túmulo dele não foi aberto ainda por inteiro, hein? Ele mandou construir estátuas do seu exército. Essas estátuas de terracota, né? Do seu exército. Milhares de soldados. Então, todas são diferentes uma da outra. É como se fosse cada um soldado, ele ser enterrado lá, né? Hoje o túmulo é para visitação, mas é enorme, eles não conseguiram escavar tudo, né? E tinha cavalos, tinha os soldados de terracota lá, porque é aquela coisa, né? Você tem a teoria, né, de que isso serviria para a vida espiritual, né? Tem historiador que fala que ele queria conquistar o mundo material e o mundo espiritual. Tem gente que fala que é para proteção,
que era para proteção dele, né? Que ele que acreditaria que esse pessoal levando esse exército, essas representações, iria proteger ele na vida pós-morte, enfim. Você tem, mas assim, é um negócio monumental, de coisa de megalomaníaco, gigantesco. Depois vocês pesquisam aí, é muito legal quem gosta dessas outras civilizações aí, o túmulo aí desse imperador aí, esqueci o nome dele, Qin Shi Huangdi. Procurem aí, é interessante pra caramba. Tem outras teorias, tinha uma outra teoria, era uma outra teoria mais idiota, esqueci, por isso que eu esqueci, porque é idiota, né? Mas então, acaba essa dinastia, dinastia Qin, né? E vai começar outra, a dinastia Han. Essa aí é considerado o auge. A dinastia Han é o auge. Você vai ter aí o primeiro imperador da dinastia Han, o Liu Bang, né? Ele vai colocar o confucionismo, né, como doutrina oficial do governo, como religião oficial. O confucionismo, por exemplo, foi perseguido na dinastia Qin. Agora vai ser ela é oficial, né? Então, muito chinês ainda é voltada para esse tipo de educação, por isso que eles respeitam muito mais os mais velhos do que a gente, enfim, né? Aí você vai ter a entrada dos primeiros budistas, né? Você vai ter o começo da pintura chinesa, a arte, você vai ter um negócio de arte, um boom de artes aí, né? Você vai ter uma expansão territorial, você vai ter cargos no governo através de concursos, e vai ser a época que eu falei lá na aula passada da Rota da Seda, há técnicas agrícolas, coisa que a Europa ia descobrir anos depois, eles já faziam aqui, né? A Rota da Seda, aquela rota fantástica que dava contato ao Império Romano, aos produtos orientais, chineses, indianos, persas, né? Vou mostrar a foto de um exemplo. E é aí aonde os chineses inventam a pólvora, a bússola, o papel, né? Uma coisa interessante, né? Tem gente que fala assim, a descoberta do chinês, o chinês descobriu a pólvora, como se a pólvora dasse em árvore, ele descobriu. Não, ele inventou, tá? Você tem técnica, conhecimento aplicado em cima disso, beleza? E aí na Idade Moderna você vai ter... aqui é só para... lá, essa é uma lamparina de bronze do período Han, ó, lá, ó, aí eu falei, mostra a habilidade do artista, que você coloca ali dentro o pavio, né, o lampião, e você pode mudar a direção da luz, né? Ó que bacana. Aqui a Rota da Seda, né? Olha lá, a Rota da Seda saía da China, atravessava ali, ó, toda a Ásia, chegava na Índia, na Pérsia, né? Lá na Pérsia, ia ali, ó, pro Império Romano, tá? Rota da Seda. Aqui é um vidro romano, ali é um gladiador romano, um vidro romano que foi comercializado na China. Eu dei o exemplo ontem na Índia, né, que o Júlio César adorava cortinas de seda chinesa. E os chineses compravam os vidros romanos, né? Então olha a interação do mundo, né? Não é só aquela coisa europeia, né? Olha a interação do mundo. E aí é uma pintura chinesa da época Han, tá? A introdução da pintura chinesa. Dá para ver que eu estou colocando só pontos, né? Pontos de quase uma aula de curiosidade, né? E aí você tem o contato com os chineses, com os portugueses no século XVI, né? Em 1513, os portugueses chegam na China, só que eles se deparam com um puta império, né? Uma estrutura chinesa fantástica e maravilhosa. É óbvio que eles vão tratar os chineses diferente dos indianos. Os indianos, nas viagens, meteram bomba. Quando eles viram a estrutura chinesa, não. Aí eles pararam assim, não. A gente vai ter que estudar melhor esses caras, a gente vai ter que compreender melhor esses caras. Tá bom, eles compreenderam, estudaram da visão europeia, claro, né? Daquela visão colonial e de domínio e cristã, né? Mas eles ficaram atentos aí, né? Os chineses não se importaram muito com os produtos portugueses, né? E os portugueses começaram a fazer comércio proibido, clandestino, né? Comprava na China, vendia no Japão, comprava na Índia, vendia na China. Vamos fazer comércio clandestino, olha só.
né? Até aí que conseguiram alguns contatos, né? Por exemplo, aí, ó, em 1555, você tem a Ilha de Macau, onde os portugueses podiam comercializar. Essa Ilha de Macau ficou 400 anos na mão dos portugueses, né? Depois você confere lá com o professor de geografia. Eu acho que fala português até hoje aí, na Ilha de Macau, mesmo ela sendo independente, fazer parte da China, né? Eu acho que fala português até hoje lá, né? E os portugueses se interessaram na China, ó, produtos luxuosos, seda e porcelana, prata, seda, porcelana, prata, são esses importantes produtos. E quem era a fonte de informação dos chineses para os portugueses? Quem? De novo aí, por isso que eu falei que história você não decora, você tem que entender. Olha quem eram aí, os jesuítas. Os jesuítas, foi também. Os jesuítas não foi só no Brasil, não. Foi para a China. Em 1582, Mateu Ricci, né? Ele foi um cara diplomático, né? Ele conseguiu, através da conversa, entrar nas cortes chinesas. Ele entrou, ele participava das cortes chinesas, né? Ele fez muita coisa dentro, ele estudava a cultura local, ele era uma fonte de informação, né? Para como entender a China, ele informava Portugal para como Portugal comercializar, né? Mas, né, a Igreja Católica começou a abusar demais. O que ela começou a fazer? Ela começou, dentro do território chinês, a perseguir, a perseguir chinês que seguia a tradição deles. Então, por exemplo, ela começou a perseguir, por exemplo, o confucionismo. Gente, você vai perseguir algo dentro do país do cara, que o cara lá tem 1000 anos, ele acreditava naquilo. Em 1724, é proibido o cristianismo na China e os jesuítas são expulsos, né? Então, o chinês é muito voltado para ele, para a cultura dele, para dentro, para depois se expandir, né? Então, o Mateu aí foi muito importante na China, né? Vou te mostrar aqui o que ele fez, ó, rapidinho. Ah lá, esse aqui é um mapa mundi feito por ele em 1602. 1602, é um mapa mundi lá do mundo, vamos entender o mundo. Ele começou, ele fez um dicionário, ele mais um outro jesuíta lá, ele fez um dicionário português-chinês, né? Aí é uma pintura dele usando roupas chinesas, roupas tradicionais chinesas, né? O problema foi que a Igreja Católica depois começou a querer ir atrás de chinês, perseguir chinês, né? Achar ruim que chinês seguia a cultura deles, aí, ó, levaram um pé na bunda bonito. Levaram um pé na bunda bonito, né? E ali você tem até hoje o túmulo aí, ó, esse aí é o túmulo desse jesuíta, lá em Pequim, tá certo? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar mais nada, eu acho que eu falei as coisas. Bom, eu falei o que eu achei mais importante, tá? Espero que vocês tenham aí gostado de alguma coisa, que ir atrás de alguma coisa aí que vocês acharam interessante, ou que você, mais importante ainda, que você nessa aula viu algo que não sabia, né? Que não sabia. Eu sempre tento, meus queridos alunos, eu sempre tento trazer coisas que não tem na apostila, né? Porque eu falo que o que tem na apostila tem na apostila do outro, na apostila do outro, em qualquer apostila. Em qualquer apostila. Então eu sempre trago coisas que a gente não encontra no livro e que a gente vê pouco, né? No caso do jesuíta aí, esse contato com os portugueses e os chineses, tá? Mas a nossa matéria mesmo aí são os produtos e o contato dos portugueses no século XVI, beleza? Espero que tenham curtido, não esqueçam de comentar, tá? Não esqueçam de comentar. Muito obrigado e abraço.